Bem-vindo ao mundo da história antiga, onde grandes impérios lutavam pela supremacia e os destinos das nações eram decididos no campo de batalha. Hoje, viajaremos no tempo para conhecer um dos líderes militares mais notáveis de todos os tempos, um homem cujo nome ainda evoca admiração e respeito. Quem era ele, esse guerreiro enigmático que ousou desafiar a própria cidade eterna, Roma, e quase a derrubou de seu pedestal? Imagine o Mediterrâneo no século II a.C. Dois estados poderosos, dois gigantes, travando um combate mortal. De um lado, Roma, uma república jovem, mas em rápido crescimento, cujas legiões já haviam conquistado a Itália e começado a se expandir além de suas fronteiras. Do outro, Cartago, a antiga cidade-estado fenícia, dona dos mares, cujas rotas comerciais se estendiam das costas do norte da África até a Espanha e a Sicília. Era uma época em que o mundo era muito menor, mas as ambições das potências eram ilimitadas. Foi nesse caldeirão fervente de paixões políticas e militares que nasceu e cresceu o homem destinado a mudar o curso da história. Seu nome era Aníbal. Sua infância esteve inextricavelmente ligada ao seu ódio por Roma. Disse-se que, ainda muito jovem, sob a influência de seu pai, o renomado general cartaginês Amílcar Barca, Aníbal jurou jamais ser amigo de Roma. Esse juramento, talvez forjado no seio familiar, tornou-se a estrela guia de sua vida, determinando seu destino e o das duas maiores civilizações de seu tempo. O caminho de Aníbal para a glória não começou na Itália, mas na Península Ibérica, nas terras espanholas, sob domínio cartaginês. Foi lá, longe dos olhos dos romanos, que ele aprimorou suas habilidades militares, reuniu um exército e se preparou para o confronto decisivo. A Espanha tornou-se o campo de testes para suas futuras vitórias. Dali, desta província distante, ele lançou seu primeiro desafio a Roma, dando início ao conflito que ficaria registrado na história como a Segunda Guerra Púnica. Mas a verdadeira lenda de Aníbal não nasceu nas planícies espanholas, mas em sua ousada e incrível marcha pelos Alpes. Imagine esta cena. Um vasto exército, composto não apenas por infantaria e cavalaria, mas também por tropas de combate, avançando por passagens inepenetráveis e cobertas de neve em direção ao coração do território inimigo. Foi um ato que cativou a imaginação dos contemporâneos e continua a fascinar os historiadores até hoje. A travessia dos Alpes foi mais do que uma simples manobra militar. Foi um desafio à própria natureza, uma demonstração da vontade e do gênio inabaláveis do comandante. Ao chegar à Itália, Aníbal não perdeu tempo. Suas primeiras batalhas foram um verdadeiro desastre para os romanos. No rio Trébia, em 171 a.C., ele conquistou sua primeira grande vitória, demonstrando aos romanos que seus métodos tradicionais de guerra eram impotentes contra seu gênio tático. Isso foi apenas o começo. Em seguida, veio a Batalha do Lago Trasimeno. Ali, Aníbal empreendeu uma emboscada astuta, atraindo o exército romano para um desfiladeiro estreito, onde foi completamente destruído. A vitória foi tão esmagadora que os romanos foram tomados pelo pânico. Mas o auge de seu gênio militar veio na Batalha de Canas, ocorrida em 1742 a.C. Esta batalha entrou para os livros didáticos de história militar como um exemplo de cerco e destruição perfeitos do inimigo. Aníbal, apesar de ter um exército numericamente inferior, conseguiu derrotar os romanos, matando mais de 50.000 de seus soldados. Depois de Canas, Roma parecia condenada.
Aníbal estava na Itália, seu exército era invencível e a nobreza romana estava tomada pelo medo. No entanto, em vez de marchar diretamente sobre Roma, Aníbal escolheu uma estratégia diferente. Decidiu prolongar a guerra, devastando as terras italianas e minando a economia inimiga. Ele esperava que as cidades italianas, insatisfeitas com o domínio romano, se juntassem a ele. Os romanos, percebendo a gravidade da situação, foram forçados a mudar de tática. Os generais agressivos, mas frequentemente mal-sucedidos, foram substituídos por Fábio Máximo, apelidado de O Lento. Sua estratégia era evitar o confronto direto, desgastando o exército de Aníbal com a guerrilha e privando-o de suprimentos. Essa tática, embora aparentemente passiva, mostrou-se extremamente eficaz. Gradualmente, graças à persistência e a uma nova estratégia, Roma começou a mudar o rumo da guerra. Um papel fundamental nisso foi desempenhado pelo jovem e ambicioso general Cipião, o africano. Ele percebeu que derrotar Aníbal na Itália seria extremamente difícil e decidiu atacar Cartago, transferindo a luta para a África. Essa ousada campanha forçou Aníbal a abandonar a Itália e retornar para defender sua cidade natal. A batalha final da Segunda Guerra Púnica ocorreu perto da cidade de Zama, em 173 a.C. Ali, em solo africano, dois dos maiores generais de sua época, Aníbal e Cipião, se enfrentaram. A batalha foi acirrada, mas Cipião finalmente saiu vitorioso, encerrando o conflito que durou décadas. Após a guerra, Aníbal não teve paz. Apesar da derrota, sua influência e autoridade permaneceram consideráveis. Ele foi forçado a deixar Cartago para evitar a captura romana e passou o resto da vida no exílio, servindo a vários reis e continuando a lutar contra Roma. Seus últimos anos foram repletos de intrigas e tentativas de organizar a resistência, mas Roma já era poderosa demais. O legado de Aníbal é verdadeiramente imenso. Ele permanece na história como um dos maiores estrategistas, temido pela própria Roma. Suas habilidades táticas, sua capacidade de inspirar seu exército, sua audácia e seu gênio, tudo isso o tornou uma lenda. Ele demonstrou que, mesmo contra um império poderoso, é possível travar uma guerra vitoriosa com inteligência, determinação e uma vontade inabalável. A história de Aníbal é mais do que apenas um conto de guerra. É uma história de gênio humano, de coragem, de luta contra o destino. Sua marca na história da guerra é verdadeiramente eterna, lembrando-nos de que, mesmo nos tempos mais sombrios, um homem pode mudar o curso dos acontecimentos e deixar uma marca indelével na memória de gerações. No centro da nossa história está Aníbal, o grande comandante que desafiou a poderosa Roma. Mas para compreender a escala do seu feito, precisamos olhar para o passado e imaginar o mundo em que ele viveu. Um mundo dividido entre duas grandes potências, Cartago e Roma. Cartago, localizada na costa do norte da África, foi herdeira da civilização fenícia. Seus habitantes, marinheiros e comerciantes habilidosos, construíram um império próspero, cujas rotas comerciais se estendiam muito além do Mediterrâneo. Cartago era uma cidade de contrastes. Templos majestosos e mercados movimentados, palácios elegantes e as humildes moradias de artesãos. A vida em Cartago era vibrante, repleta do aroma de especiarias, da brisa salgada do mar e do tilintar das moedas.
Os cartagineses valorizavam a riqueza, o empreendedorismo e a força de sua marinha. Sua sociedade foi construída sobre a base de clãs familiares e poderosas famílias de comerciantes que influenciavam a política da cidade. Do outro lado do Mediterrâneo, na Península dos Apeninos, Roma ganhava força. Esta cidade, segundo a lenda, fundada por Rômulo em 1732 a.C., começou como um pequeno povoado. Mas, graças à disciplina férrea, à organização militar e a uma vontade indomável de expansão, Roma tornou-se uma força formidável. Os romanos eram pragmáticos, que valorizavam a ordem, a lei e a destreza militar. Sua sociedade era estritamente hierárquica, com uma divisão clara entre patrícios e plebeus. A vida cotidiana dos romanos era subordinada ao ritmo do serviço militar, da agricultura e dos deveres cívicos. Construíram estradas, aquedutos e templos, lançando as bases para o futuro grande império. Essas duas cidades, esses dois mundos, estavam destinados a se chocar. Seus interesses se chocavam na luta pelo domínio das rotas comerciais, pelo controle de terras férteis e pela influência na região do Mediterrâneo. O confronto entre Cartago e Roma não foi simplesmente uma disputa por território, mas também um choque entre duas culturas distintas, duas visões de mundo diferentes. Essa rivalidade, que durou séculos, é conhecida por nós como as Guerras Púnicas. E no centro desse confronto épico estava um homem, Aníbal Barca. A infância de Aníbal transcorreu em um ambiente de rivalidade com Roma. Ele nasceu por volta de 221 a.C., filho do nobre general cartaginês Amílcar Barca. Amílcar foi um dos sobreviventes da derrota de Cartago da Primeira Guerra Púnica, e a amargura dessa derrota o atingiu profundamente. Ele via Roma não apenas como uma adversária, mas como uma ameaça à própria existência da civilização cartaginesa. Desde cedo, Aníbal testemunhou esses sentimentos. Seu pai, Amílcar, procurou incutir no filho não apenas habilidades militares, mas também um ódio inabalável por Roma. A vida cotidiana na casa dos Barca era subordinada a esse objetivo. O menino cresceu ouvindo histórias de traição romana e da importância de Cartago recuperar sua glória perdida. Uma das histórias mais famosas associadas à infância de Aníbal conta como Amílcar o levou consigo para a Espanha, onde foi fortalecer a posição cartaginesa após a guerra. Segundo a lenda, antes de partir, Amílcar forçou o jovem Aníbal a fazer um juramento no altar. Esse juramento, segundo os historiadores, era dirigido contra Roma. Disse que Amílcar perguntou ao filho se ele odiava os romanos. Após receber uma resposta afirmativa, exigiu que Aníbal jurasse hostilidade eterna a Roma. Essa história pode ter sua parcela de mitologia, mas captura perfeitamente a atmosfera em que o futuro comandante foi formado. A educação de Aníbal incluiu não apenas treinamento militar, mas também uma educação digna da nobreza cartaginesa. Ele estudou línguas, incluindo o grego, importante para o comércio e a diplomacia. Aprendeu estratégia, tática, história e noções básicas de governo. Mas o fio condutor de todos os seus estudos era a ideia de lutar contra Roma. A vida na Espanha, onde os cartagineses possuíam vastas propriedades, teve um profundo impacto em Aníbal. Ele testemunhou como seu pai governava territórios, formava um exército e negociava com tribos locais. Essa experiência lhe proporcionou uma bagagem inestimável que se mostraria útil mais tarde.
Ele aprendeu a compreender diferentes culturas, a se adaptar a condições diversas e a encontrar pontos em comum com uma ampla variedade de pessoas. Quando Aníbal atingiu a maioridade, Roma já era uma força poderosa. Controlava grande parte da Itália e expandia sua influência para além de suas fronteiras. Cartago, apesar de sua riqueza e poder comercial, sentia uma pressão crescente dos romanos. As tensões entre as duas potências aumentavam e era evidente que a coexistência pacífica se tornava cada vez mais problemática. Assim, a infância e a juventude de Aníbal estiveram inextricavelmente ligadas à preparação para a guerra que se aproximava. Ele cresceu em uma família onde o ódio a Roma era transmitido de geração em geração, e essa atitude tornou-se parte integrante de sua personalidade. Ele foi criado como guerreiro e inimigo de Roma, e esse papel foi pré-determinado desde o seu nascimento. A infância e a juventude de Aníbal transcorreram em um ambiente onde o ódio a Roma não era apenas um sentimento, mas parte de uma tradição familiar. Seu pai, Amílcar Barca, um distinto general cartaginês, criou o filho como seu sucessor, incutindo nele não apenas habilidades militares, mas também um profundo ódio pela cidade eterna. Ainda jovem, quando Aníbal tinha cerca de 9 anos, seu pai o levou ao altar, onde jurou eterna hostilidade a Roma. Esse juramento, que se tornou a pedra angular de sua vida, determinou seu caminho futuro. A educação de Aníbal incluiu não apenas treinamento militar, mas também uma educação digna da nobreza cartaginesa. Ele estudou línguas, incluindo o grego, importante para o comércio e a diplomacia. Aprendeu estratégia, tática, história e noções básicas de governo. Mas o fio condutor de todos os seus estudos era a ideia de lutar contra Roma. A vida na Espanha, onde os cartagineses possuíam vastas propriedades, teve um profundo impacto em Aníbal. Ele testemunhou como seu pai governava territórios, formava um exército e negociava com tribos locais. Essa experiência lhe proporcionou uma bagagem inestimável que se mostraria útil mais tarde. Ele aprendeu a compreender diferentes culturas, a se adaptar a condições diversas e a encontrar pontos em comum com uma ampla variedade de pessoas. Quando Aníbal atingiu a maioridade, Roma já era uma força poderosa. Controlava grande parte da Itália e expandia sua influência para além de suas fronteiras. Cartago, apesar de sua riqueza e poder comercial, sentia uma pressão crescente dos romanos. As tensões entre as duas potências aumentavam e era evidente que a coexistência pacífica se tornava cada vez mais problemática. Assim, a infância e a juventude de Aníbal estiveram inextricavelmente ligadas à preparação para a guerra que se aproximava. Ele cresceu em uma família onde o ódio a Roma era transmitido de geração em geração, e essa atitude tornou-se parte integrante de sua personalidade. Ele foi criado como guerreiro e inimigo de Roma, e esse papel foi pré-determinado desde o seu nascimento. Após a morte de Amílcar na Espanha, o comando das forças cartaginesas passou para seu genro, Asdrúbal, o Belo, e depois, após sua morte em 2020 a.C., para o jovem Aníbal. Ele era jovem, mas já tinha a reputação de comandante talentoso, herdada de seu pai. Aníbal começou a fortalecer a influência cartaginesa na Espanha usando diplomacia e força militar. Ele era hábil em encontrar pontos de contato com as tribos ibéricas, muitas das quais eram hostis a Roma. A Espanha cartaginesa tornou-se sua base, um lugar onde ele poderia reunir e preparar um exército para um ataque decisivo.
O primeiro conflito com Roma que afetou diretamente Aníbal começou pela cidade de Sagunto. Localizada no que hoje é a Espanha, esta cidade estava sob protetorado romano. Em 221 a.C., após um longo cerco, Aníbal capturou Sagunto. Este evento foi uma violação direta do tratado entre Cartago e Roma e serviu de pretexto para declarar guerra. Os romanos, indignados com as ações cartaginesas, exigiram a extradição de Aníbal. O Senado cartaginês, sob pressão dos beligerantes, recusou, e a Segunda Guerra Púnica começou em 2020 a.C. Aníbal, um estrategista, entendia que a melhor defesa é um bom ataque. Em vez de esperar pelos romanos na Espanha ou na África, decidiu atacar o próprio coração do inimigo, a Itália. Foi uma decisão arriscada, mas brilhante. Ele entendia que a Itália, apesar de seu poderio, era vulnerável, especialmente se atacada pelo norte, de um território que os romanos consideravam seguro. Antes de iniciar sua campanha, Aníbal garantiu que sua retaguarda na Espanha estivesse protegida com segurança. Deixou seu irmão, Asdrúbal, com parte do exército para manter o controle dos territórios e continuar a luta. O próprio Aníbal reuniu as unidades mais leais e prontas para o combate de seu exército, incluindo a experiente cavalaria númida, a infantaria ibérica e, o mais surpreendente, elefantes de guerra. Esses animais, exóticos na Europa, deveriam ser uma arma formidável contra as legiões romanas. A jornada de Aníbal da Espanha para a Itália foi incrivelmente difícil. Ele cruzou os Pirineus e o sul da Gália, onde encontrou tribos hostis e condições adversas. Seu exército, com aproximadamente 50.000 soldados de infantaria e 9.000 de cavalaria, era constantemente testado. Clima, doenças, escassez de alimentos e ataques de moradores locais afetaram o número e a capacidade de combate de suas tropas. No entanto, Aníbal, com seu carisma e talento militar, conseguiu manter o moral de seus soldados. Compartilhou com eles todas as dificuldades, dando um exemplo de coragem e determinação. A travessia dos Alpes em 2009 a.C. foi o ápice dessa incrível marcha. A rota era praticamente intransitável para um grande exército, especialmente com elefantes de guerra. Aníbal escolheu a rota mais difícil, mas, como ele mesmo calculou, a mais inesperada. Ele encontrou condições climáticas adversas, neve, geada, avalanches. Os soldados sofreram com o frio e a fome. Muitos animais, incluindo elefantes, pereceram. No entanto, apesar das enormes perdas, Aníbal conseguiu liderar a maior parte de seu exército através dos Alpes e chegar às planícies do norte da Itália. Essa marcha demonstrou não apenas seu gênio militar, mas também a incrível resiliência de seu exército. Quando Aníbal desceu das montanhas, seu exército era significativamente menor, mas seu moral estava alto, e sua aparição em solo romano foi um verdadeiro choque para a cidade eterna. Ele provou que nenhum obstáculo é intransponível à vontade e à determinação. A travessia dos Alpes por Aníbal em 2009 a.C. foi um dos eventos mais impressionantes da história militar antiga. Essa operação monumental, que exigiu incrível resistência e visão estratégica, abriu caminho para o exército cartaginês chegar ao coração da Itália. A rota escolhida por Aníbal não era apenas difícil, mas praticamente impensável para um empreendimento militar de tamanha magnitude. Imagine liderar um exército de dezenas de milhares de pessoas, incluindo animais de carga e, mais impressionantemente, elefantes de guerra, através de picos nevados e passagens geladas.
Esses gigantes, projetados para incutir terror no inimigo, tornaram-se mais um fardo do que uma ajuda em terrenos montanhosos. Seu tamanho, sua natureza desajeitada e a necessidade de cuidados especiais os tornavam vulneráveis aos elementos. Aníbal, no entanto, possuía uma compreensão surpreendente da psicologia de seus soldados e animais. Ele sabia que superar tal obstáculo exigiria não apenas força física, mas também uma vontade inabalável. Seu exército, embora tivesse sofrido perdas significativas durante as etapas anteriores da marcha pela Espanha e Gália, era experiente. Os soldados, acostumados às dificuldades das campanhas, às privações e à luta constante, viam Aníbal não apenas como um comandante, mas como um homem que compartilhava suas dificuldades. A escolha da rota pelos Alpes não foi ditada apenas pelo desejo de surpresa. Aníbal provavelmente estudou cuidadosamente as informações disponíveis sobre trilhas nas montanhas e o clima em diferentes épocas do ano. Ele escolheu a rota que, segundo seus cálculos, era a menos vigiada pelos romanos, mesmo que representasse o maior perigo para seu próprio exército. Ao iniciar a subida, o exército se deparou com as duras realidades do inverno montanhoso. O frio penetrava até os ossos, a neve dificultava os movimentos e avalanches ameaçavam constantemente as trilhas estreitas. A escassez de alimentos tornou-se cada vez mais aguda, tanto para homens quanto para animais. Os elefantes de guerra, apesar de sua força, sofriam com o frio e a fome. Muitos, incapazes de suportar as duras condições, pereceram, caindo em precipícios ou desabando exaustos nas encostas. Mas Aníbal não recuou. Liderou pessoalmente a marcha, inspirando seus soldados com seu exemplo. Usou todos os meios disponíveis para manter o moral. Talvez tenha recorrido a gestos pequenos, mas significativos, compartilhando seu último pedaço de pão, oferecendo palavras de encorajamento, lembrando-os da glória que os aguardava se vencessem. Cada quilômetro percorrido, cada passo conquistado, era uma pequena vitória sobre a natureza e seus próprios medos. A travessia dos Alpes durou cerca de 15 dias. Durante esse tempo, o exército de Aníbal foi reduzido pela metade. As perdas foram enormes, mas aqueles que sobreviveram estavam ainda mais fortalecidos. Eles haviam suportado uma provação que teria quebrado um exército menos resiliente. Quando o exército, exausto, mas inquebrável, desceu as planícies do norte da Itália, foi como um raio do nada para os romanos. A chegada de Aníbal às suas terras foi um verdadeiro choque. Eles esperavam uma guerra, mas não uma invasão tão ousada e esperada. Esta marcha através dos Alpes demonstrou não apenas o gênio militar de Aníbal, mas também a incrível resiliência de seus soldados. Provou que a vontade humana, reforçada pela determinação e liderança habilidosa, pode superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Esta marcha lendária permanecerá para sempre gravada na memória como um símbolo de coragem e sofisticação estratégica. Ela anunciou o início de um dos conflitos mais sangrentos da história antiga. Após a lendária travessia dos Alpes, o exército cartaginês, comandado por Aníbal, chegou ao norte da Itália. Foi uma invasão surpresa que deixou Roma em desordem. No entanto, apesar de seus sucessos, Aníbal enfrentou a necessidade de consolidar sua vantagem e alcançar uma vitória decisiva. O objetivo era enfrentar o exército romano que já avançava.
Em 171 a.C., perto do rio Trébia, ocorreu a primeira grande batalha entre cartagineses e romanos. O exército romano era liderado pelo cônsul Tibério Semprônio Longo. Ele era jovem e determinado a alcançar uma vitória rápida e gloriosa para ganhar honra e respeito. Ele avançou para a batalha, apesar dos avisos de seus comandantes mais experientes. O dia da batalha começou com um dia frio de inverno. O rio Trébia estava cheio e gelado. Os soldados romanos, reunidos às pressas e sem um café da manhã adequado, foram forçados a atravessar o rio gelado. Suas armaduras e armas estavam encharcadas e seus corpos congelados até os ossos. Este fato aparentemente insignificante desempenhou um papel significativo no resultado da batalha. Aníbal, um comandante habilidoso, sabia dessa fraqueza inimiga. Ele preparou seus soldados com antecedência. Eles haviam tomado café da manhã, se aquecido perto das fogueiras e estavam com o moral alto. Aníbal também usou um estratagema. Enviou um destacamento de cavalaria númida com a intenção de provocar os romanos e forçá-los a romper as fileiras. Quando o exército romano, indignado com o ataque númida, avançou para o ataque, caiu em uma armadilha. A infantaria cartaginesa, disposta em linha dupla, os recebeu com fogo intenso. Enquanto isso, escondida na vegetação rasteira, a cavalaria cartaginesa surgiu dos flancos. Os romanos estavam cercados. A Batalha de Trébia foi um verdadeiro triunfo para Aníbal e uma derrota esmagadora para os romanos. O exército romano sofreu enormes perdas. Milhares de soldados foram mortos, feridos ou capturados. Foi a primeira grande derrota de Roma na guerra e demonstrou o quão formidável adversário Aníbal era. Após esta batalha, ficou claro que Roma enfrentava um inimigo superior em tática e estratégia. Aníbal demonstrou sua capacidade de explorar o terreno, o clima e o estado psicológico do inimigo. A Batalha de Trébia tornou-se um marco na história da arte militar, demonstrando que mesmo o exército mais poderoso pode ser derrotado graças a um general brilhante. Esse sucesso inspirou Aníbal a continuar suas ações na Itália. Após sua brilhante vitória em Trébia, Aníbal continuou sua marcha pela Itália, com sua fama crescendo enquanto os romanos se encontravam em desordem. Eles buscavam novas táticas, novas esperanças para conter a genialidade do comandante cartaginês. O próximo teste de Roma veio na Batalha do Lago Trasimeno, ocorrida em 171 a.C. Aníbal, incansável e sempre à procura de novas oportunidades, escolheu um local pitoresco, porém traiçoeiro, para seu próximo confronto. O Lago Trasimeno ficava em um vale pitoresco, cercado por colinas e coberto por matagais densos. Foi ali, entre o lago e as encostas íngremes, que Aníbal decidiu armar ao seu inimigo uma das emboscadas mais famosas da história militar. O exército romano, desta vez comandado pelo cônsul Caio Flamínio, avançou ao longo da margem do lago. Flamínio, um homem enérgico e talvez um tanto confiante demais, não esperava uma armadilha. Estava ansioso para ultrapassar Aníbal, ansioso para travar uma batalha decisiva e retificar a derrota em Trébia. Confiantes em sua superioridade numérica, os romanos marcharam por uma estrada estreita que se estendia entre o lago e colinas íngremes. Aníbal, como sempre, estudou cuidadosamente o terreno. Sabia que a estrada estreita e a proximidade do lago limitavam a capacidade de manobra do exército romano, deixando-o vulnerável. Vários dias antes, ele havia mobilizado suas tropas secretamente.
A maior parte de seu exército, incluindo infantaria e elefantes, estava escondida atrás das colinas, enquanto a infantaria leve e alguma cavalaria estavam escondidas nos densos matagais de ambos os lados da estrada. A cavalaria cartaginesa também foi enviada para distrair os romanos e forçá-los a avançar. De manhã cedo, quando o sol começava a iluminar o vale, os romanos partiram pela estrada. A densa neblina matinal que frequentemente cobre essas áreas encobria o vale, criando as condições ideais para uma emboscada. Desavisados do perigo, os romanos marcharam em formação cerrada. Em certo momento, quando a maior parte do exército se encontrava em um trecho estreito da estrada, cercado por um lago e colinas, Aníbal deu o sinal. A cavalaria cartaginesa, surgindo da frente, provocou os romanos. Flamínio, ansioso para repelir o inimigo, ordenou que seu exército acelerasse o passo. Naquele momento, uma saraivada de flechas e lanças caiu sobre os romanos por trás das colinas e matagais. A infantaria cartaginesa atacou pela frente, enquanto os guerreiros emboscados atacaram pelos flancos. Os romanos se viram encurralados, isolados da retaguarda e encurralados entre o lago e o inimigo. O caos tomou conta do exército romano. Os soldados cercados não conseguiam recuar nem se virar. A neblina, que inicialmente parecia aliada dos romanos, agora só aumentava sua desorientação. A batalha se transformou em um verdadeiro massacre. Os cartagineses, soberbamente preparados e familiarizados com cada centímetro do terreno, aniquilaram metodicamente as legiões romanas. O cônsul Caio Flamínio, tentando organizar a resistência, caiu em batalha. Sua morte abalou completamente o moral dos romanos. A maior parte do exército foi destruída ou capturada. Foi uma das derrotas mais catastróficas da história romana, talvez superada apenas pela de Canas. A Batalha do Lago Trasimeno demonstrou não apenas o gênio militar de Aníbal, mas também sua profunda compreensão da psicologia do inimigo. Ele sabia usar não apenas a força, mas também a astúcia, criando situações nas quais os romanos, apesar de sua bravura, se encontravam impotentes. Essa derrota semeou medo nos corações dos romanos e os forçou a reconsiderar sua abordagem à guerra com Cartago. Aníbal continuou sua marcha implacável pela Itália, deixando um rastro de destruição e derrotas romanas em seu rastro. A Batalha de Canas, travada em 2042 a.C., marcou o ápice do gênio militar de Aníbal. Uma das batalhas mais significativas da história antiga, demonstrou seu profundo conhecimento de tática e estratégia, bem como sua capacidade de explorar até mesmo as condições mais desfavoráveis em seu benefício. Após vitórias impressionantes em Trébia e no Lago Trasimeno, Aníbal continuou sua marcha pela Itália e os romanos finalmente perceberam a escala da ameaça. O Senado decidiu reunir um exército massivo, estimado em até 80.000 soldados de infantaria e 6.000 de cavalaria, para acabar com a ameaça cartaginesa de uma vez por todas. O comando deste exército foi confiado a 2 cônsules, Caio Terêncio Varrão, conhecido por sua determinação, e Lúcio Emílio Paulo, um comandante mais cauteloso e experiente. Apesar da superioridade numérica de Aníbal, ele não sentia medo. Seu exército, embora menor, era experiente em batalhas, composto por guerreiros experientes e leais ao seu líder. Os cartagineses também possuíam uma cavalaria forte, que desempenhou um papel fundamental em suas táticas.
Na madrugada de agosto de 2042 a.C., os dois exércitos se encontraram perto da pequena cidade de Canas, localizada na Ápulia, no sul da Itália. O terreno era uma vasta planície, aparentemente favorável à infantaria romana. Mas Aníbal viu ali uma oportunidade para seu próprio plano. Ele posicionou suas tropas de forma a criar a ilusão de fraqueza no centro. A infantaria cartaginesa, composta por gauleses e ibéricos, estava disposta em crescente, com o lado convexo voltado para os romanos. Nas laterais, em posições mais vantajosas, estavam os guerreiros líbios, mais disciplinados e experientes, armados com armas romanas capturadas em batalhas anteriores. Nos flancos, prontos para um ataque rápido, estavam numerosos destacamentos da cavalaria cartaginesa. Cavaleiros númidas à direita, famosos por sua agilidade, e cavalaria pesada e gaulesa à esquerda. Os romanos, confiantes em sua força, organizaram seu exército em uma formação densa e profunda. Os cônsules decidiram utilizar todo o poder de suas legiões, confiando na carga e na resiliência da infantaria romana. Os melhores veteranos estavam no centro da formação, com tropas auxiliares nos flancos. Varrão, o mais agressivo dos cônsules, foi o primeiro a dar a ordem de avanço. À medida que as legiões romanas avançavam, o centro da formação cartaginesa, como Aníbal planejara, começou a recuar lentamente. Os gauleses e ibéricos pareciam incapazes de resistir ao ataque romano e gradualmente cederam. Os romanos, percebendo isso, consolidaram ainda mais suas fileiras, buscando romper as defesas inimigas. No entanto, essa retirada era apenas parte de um plano astuto. À medida que a infantaria romana avançava cada vez mais em direção ao centro da formação cartaginesa, tentando flanquear as forças em retirada, algo inesperado aconteceu. Os guerreiros líbios posicionados nos flancos viraram-se e atacaram os romanos pelos lados. Simultaneamente, a cavalaria cartaginesa, tendo lidado com sucesso com seus oponentes nos flancos, flanqueou o exército romano. A cavalaria númida, com facilidade e rapidez, atacou um flanco, enquanto a pesada cavalaria ibérica e gaulesa, tendo suprimido a cavalaria romana, fechou o cerco do outro lado. O exército romano, em formação cerrada, viu-se completamente cercado. Os soldados, que antes confiavam na vitória, agora se viam espremidos entre os líbios que avançavam pela frente e pelos flancos, enquanto a formidável cavalaria cartaginesa os atacava pela retaguarda. Nos alojamentos apertados e no caos causado pelo cerco, os romanos não conseguiam usar suas armas com eficácia, lutar ou mesmo se posicionar. A Batalha de Canas degenerou em um massacre monstruoso. Os cartagineses, agindo de forma coordenada e metódica, começaram a destruir as legiões romanas. Aníbal, observando a batalha de uma colina, demonstrou seu completo domínio da situação. Ele direcionou suas forças com habilidade, aproveitando todas as oportunidades para infligir o máximo de dano ao inimigo. As perdas romanas foram astronômicas. As estimativas variam de 50 a 70 mil soldados romanos, incluindo o cônsul Lúcio Emílio Paulo. Caio Terêncio Varrão, apesar de suas tentativas de resistência, foi forçado a fugir do campo de batalha. Foi uma das derrotas mais esmagadoras da história romana, causando medo duradouro nos corações dos romanos e se tornando um símbolo do gênio militar de Aníbal. Historiadores militares ainda estudam as táticas de Aníbal em Canas.
Sua capacidade de explorar o terreno, a psicologia inimiga e vários tipos de tropas, especialmente a cavalaria, para criar um duplo cerco, tornou-se um exemplo clássico de arte militar. Esta batalha marcou o auge de sua carreira na Itália, demonstrando que, mesmo contra um inimigo numericamente superior, a vitória pode ser alcançada por meio de inteligência, astúcia e execução impecável. Após seu triunfo em Canas, que parecia um prenúncio de vitória iminente, Aníbal enfrentou uma difícil escolha estratégica. Ele estava em território inimigo, na Itália, onde seu exército, embora calejado pela batalha, estava longe de sua terra natal, e Roma, apesar de sua derrota esmagadora, permanecia uma força poderosa. Em vez de marchar sobre Roma, o que teria sido uma empreitada extremamente arriscada, Aníbal optou por uma tática prolongada. Seu objetivo não era tanto conquistar a cidade, mas minar seu domínio sobre seus aliados. Ele entendia que a República Romana se baseava em alianças com inúmeras cidades e tribos italianas. Se conseguisse conquistá-las, Roma se veria isolada e seus recursos esgotados. Portanto, Aníbal iniciou seu avanço pelo sul da Itália. Ele não buscava batalhas rápidas e decisivas, preferindo sitiar cidades que permanecessem leais a Roma e persuadir ou forçar aquelas que hesitassem a desertar. Durante esse período, a vida italiana continuou tão normalmente quanto a guerra permitia. Os camponeses continuaram a cultivar suas terras, embora sob a constante ameaça de ataques. As cidades seguiam com suas vidas cotidianas, mas com uma sensação de desconforto. O comércio sofreu, é claro, mas não cessou completamente. As autoridades romanas, recuperadas do choque de Canas, começaram a reconsiderar sua estratégia. Estava claro que confrontos diretos com o exército de Aníbal eram agora extremamente perigosos. Aníbal, por sua vez, procurou apresentar-se não apenas como um conquistador, mas também como um libertador do jugo romano. Demonstrou respeito pelos costumes dos povos conquistados, tentou não perturbar suas práticas religiosas e preservou seu autogoverno o máximo possível. Isso o ajudou a conquistar a simpatia da população local. No entanto, apesar do sucesso na conquista de algumas cidades, como Capua, a segunda maior cidade da Itália, e muitas comunidades samitas e apulianas, Aníbal não conseguiu romper completamente com Roma e seus aliados. Muitas cidades, apesar da ameaça ou mesmo do fato de seus vizinhos terem desertado para o lado dos cartagineses, permaneceram leais a Roma. Sua lealdade era reforçada não apenas pelo medo da retaliação romana, mas também por laços comerciais e políticos de longa data. O exército de Aníbal, composto por um grupo diverso de povos, númidas, ibéricos, gauleses e líbios, também enfrentava dificuldades. Faltava-lhe um suprimento constante de reforços e recursos de Cartago. O governo cartaginês, receoso da ascensão de seu comandante ao poder e relutante em dedicar todos os seus recursos à campanha italiana, enviou apenas ajuda limitada. Isso significava que Aníbal tinha que depender principalmente do que conseguia encontrar na Itália e do recrutamento de mercenários locais, o que nem sempre era confiável. Enquanto isso, Roma, embora enfraquecida, não se rendeu. Sua força residia na tenacidade e na capacidade de se recuperar da derrota. O Senado, apesar do horror causado por Canas, não negociou com Aníbal. Em vez disso, começou a recorrer a uma nova tática, que logo ganhou seu nome e se tornou um símbolo da fortaleza romana.
Essa nova estratégia visava desgastar o inimigo, privá-lo da capacidade de infligir novos golpes devastadores e gradualmente retomar o controle dos territórios perdidos. A resposta romana, Fábio Máximo e as novas táticas. Após a derrota esmagadora em Canas, que parecia irreparável, o Senado romano enfrentou uma escolha: capitular ou buscar um novo caminho. E Roma, apesar da ferida profunda, recusou-se a se curvar. Escolheu o último caminho, o caminho da tenacidade e da sabedoria. Foi nesse momento crítico que surgiu um homem cujo nome se tornou sinônimo de cautela e contenção estratégica. Quinto Fábio Máximo Verrucoso. Ele foi apelidado de Cunctator, que significa lento ou lento. Esse apelido, inicialmente dado a ele com um toque de desdém, mais tarde se tornou um sinal de respeito por sua brilhante estratégia. Fábio Máximo era um líder militar experiente que já havia ocupado cargos consulares e possuía uma longa carreira. Ele compreendia perfeitamente que um confronto direto com o exército de Aníbal, experiente em batalha e liderado por um general brilhante, seria agora suicida. O exército romano precisava se reconstruir e repensar suas abordagens táticas. Fábio Máximo propôs uma abordagem completamente diferente para a guerra. Sua estratégia era evitar batalhas campais, desgastar o inimigo com pequenas escaramuças, cortar suas linhas de suprimentos e gradualmente, passo a passo, recapturar o território perdido. A ideia de Fábio Máximo era simples, mas exigia disciplina e paciência incríveis. Ele compreendia que Aníbal, estando em terra estrangeira, precisava de um suprimento constante de alimentos e reforços. Se fosse privado disso, seu poderoso exército começaria a enfraquecer. Portanto, as tropas de Fábio Máximo seguiram Aníbal por toda a Itália, mas mantiveram uma distância segura. Não se envolveram em batalha a menos que tivessem uma clara vantagem. Em vez disso, queimaram campos, envenenaram poços e destruíram aldeias que poderiam ter servido de abrigo ou fonte de recursos para os cartagineses. Assim, o exército de Aníbal, embora alcançasse vitórias locais, encontrava-se em uma espécie de gaiola de ouro. Podia se mover, mas não conseguia encontrar comida e era incapaz de desferir um golpe decisivo. Essa tática era extremamente impopular entre a população romana e muitos líderes militares. Depois de Canas, o povo ansiava por vingança. Queria ver o exército romano desafiar Aníbal novamente e exterminá-lo. A ideia de adiar parecia covarde. Tribunos e generais jovens e ambiciosos como Minúcio criticavam abertamente Fábio Máximo, acusando-o de prolongar a guerra e de não aproveitar as oportunidades. No entanto, Fábio Máximo, apoiado por parte do Senado, permaneceu firme. Ele entendia que a maior força de Roma residia em seus recursos e em sua capacidade de recuperação, não apenas em seu poderio militar. A vida cotidiana na Itália durante esse período era repleta de incertezas. No norte, onde a maioria das campanhas ocorria, a população frequentemente se via entre dois fogos. Cidades que se aliaram a Aníbal como Capua lutavam para manter a ordem e garantir suprimentos. Enquanto isso, as cidades que permaneceram leais a Roma viviam em constante medo de ataques do exército cartaginês. Os camponeses buscavam refúgio em fortalezas ou transferiam suas famílias e propriedades para locais mais seguros. As rotas comerciais tornaram-se menos confiáveis, o que afetou a economia. A estratégia de Fábio Máximo, embora lenta, começou a dar frutos. O exército de Aníbal,
Incapaz de se reabastecer, começou a ficar sem provisões. Seus soldados, acostumados ao combate ativo, começaram a perder o moral. Gradualmente, Roma começou a retomar o controle de territórios individuais. Pequenas cidades e comunidades, percebendo que Aníbal não podia lhes oferecer proteção permanente, começaram a se inclinar novamente para Roma. Essa nova tática, nascida da necessidade e do desespero, demonstrou a notável força do sistema político romano e do caráter romano. O Senado, apesar das divisões internas, conseguiu apoiar seu general quando necessário. Eles entendiam que a guerra não se resume a batalhas, mas também à estratégia, à paciência e à capacidade de adaptação. Fábio Máximo, por seu exemplo, mostrou que, às vezes, a melhor maneira de derrotar um inimigo não é destruí-lo completamente, mas torná-lo impotente, privando-o da capacidade de agir. Seus métodos, embora lentos, acabaram se mostrando muito mais desavastadores para Aníbal do que qualquer batalha anterior. Essa nova fase da guerra, iniciada com a cautela de Fábio Máximo, lançou as bases para o futuro ressurgimento de Roma e sua vitória final. Apesar de todas as dificuldades, Roma não cedeu. A estratégia de Fábio Máximo, embora não tenha trazido vitórias rápidas, gradualmente desgastou as forças de Aníbal. Nessa época, uma nova força estava amadurecendo em Roma. Um novo comandante que estava destinado a mudar o curso da guerra. Seu nome era Públio Cornélio Cipião, e ele mais tarde entraria para a história como africano. Cipião era jovem, mas já havia se destacado em batalha. Observara as ações de Aníbal, estudara suas táticas e compreendera que derrotar tal adversário exigia não apenas coragem, mas também inovação. Viu que a guerra na Itália se arrastava e que o exército cartaginês, apesar das perdas sofridas, ainda representava uma séria ameaça. Cipião propôs um plano arriscado, mas, como se viu, brilhante. Levar a guerra para o território inimigo, para a África. A ideia era audaciosa. O exército romano, enfraquecido por anos de guerra, cruzaria o mar para atacar a própria Cartago. Era semelhante à forma como Aníbal havia invadido a Itália. O Senado, inicialmente cético, acabou concordando, vendo esta como a única chance de mudar o curso da guerra. Em 1943 a.C., Cipião recebeu o comando do exército e partiu para a Espanha, primeiro para consolidar o domínio romano e reunir os recursos necessários. A Espanha era um importante teatro de operações militares na época. As forças cartaginesas estavam estacionadas lá, sob o comando dos irmãos de Aníbal, Asdrúbal e Magão. Cipião demonstrou sua excepcional liderança militar. Ele capturou cidades importantes, incluindo Nova Cartago, uma importante base de suprimentos para os cartagineses. Suas ações na Espanha foram rápidas e decisivas. Ele utilizou habilmente informações obtidas de moradores locais e se adaptou rapidamente à situação em mudança. A vida na Espanha naquela época era difícil. Tribos locais frequentemente se envolviam em conflitos entre Roma e Cartago. Camponeses tentavam administrar suas fazendas, mas a constante ameaça de guerra perturbava seu modo de vida tradicional. As cidades se tornaram centros comerciais, onde diferentes culturas se misturavam. Os romanos trouxeram seus costumes, mas também aprenderam com os habitantes locais. Cipião, enquanto esteve na Espanha, destacou-se não apenas como guerreiro, mas também como diplomata, capaz de encontrar pontos de contato com diferentes povos.
Após uma campanha vitoriosa na Espanha, Cipião reuniu seu exército e navios. Ele entendeu que o tempo era essencial. Aníbal ainda estava na Itália e sua presença lá continuava a esgotar os recursos de Roma. Portanto, Cipião decidiu agir rapidamente. Em 905 a.C., sua frota partiu da Sicília para a África. A chegada do exército romano à África causou comoção. Tribos locais, como os númidas, eram aliadas de longa data de Cartago, mas sua lealdade frequentemente dependia de força e sucesso. Cipião começou tentando conquistar o mais poderoso dos reis númidas, Massinissa. Este foi um movimento diplomático significativo. Massinissa, vendo que os romanos estavam preparados para lutar em solo africano, decidiu desertar. Isso foi um enorme sucesso para Cipião, já que a cavalaria númida estava entre as mais formidáveis do norte da África. Cipião iniciou sua campanha com cautela, mas também com decisão. Evite confrontos diretos com os grandes exércitos cartagineses, preferindo atacar seus suprimentos e enfraquecer suas posições. Ele entendia que o objetivo principal era Cartago, mas para alcançá-lo precisava primeiro proteger sua retaguarda e obter o apoio das forças locais. Ele sitiou e capturou pequenas cidades, demonstrando sua força e determinação. Cartago, sob ameaça, foi forçada a convocar Aníbal da Itália. Este foi um momento decisivo. Aníbal, que lutara com sucesso por tantos anos em solo estrangeiro, agora precisava retornar à sua terra natal para defendê-la. Ele chegou à África, reunindo o que restava de suas forças e recrutando novos soldados. A tensão aumentava. Ambos os lados se preparavam para a batalha final, que decidiria o destino da Segunda Guerra Púnica. Cipião, apoiado por Massinissa e sua cavalaria númida, estava pronto para a batalha decisiva. Ele escolheu o campo de batalha com base no terreno e na disposição de suas tropas. Seu exército era bem organizado e seus soldados estavam inspirados pela perspectiva de vitória em solo nacional. O exército cartaginês, embora composto por guerreiros experientes, estava enfraquecido por anos de guerra e pela necessidade de se defender. Esta nova fase da guerra, liderada por Cipião, o africano, demonstrou a resiliência e a adaptabilidade de Roma. Os romanos não se limitaram a se defender. Partiram para a ofensiva, levando a guerra para o território inimigo. Foi uma estratégia ousada e perspicaz que, em última análise, levou a uma reviravolta na guerra. Cipião, seguindo o exemplo de Aníbal, empregou táticas inovadoras e demonstrou que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, era possível encontrar um caminho para a vitória. Sua campanha na África tornou-se um dos exemplos mais marcantes do gênio militar romano. Foi durante esse período, quando a guerra estava atingindo o auge e o destino de Cartago estava em jogo, que Aníbal, o grande comandante, viu-se forçado a retornar à sua terra natal. Ele havia deixado para trás as terras italianas, onde passara mais de 15 anos, conquistando vitórias e semeando medo nos corações dos romanos. Agora, a África, seu continente natal, o aguardava, exigindo sua presença para sua proteção. Cipião africano, o general romano, provou ser um estrategista excepcional, transferindo com sucesso a ação militar para o território cartaginês. Sua campanha na África tornou-se um ponto de virada, forçando o comando cartaginês a convocar Aníbal. Cipião, prevendo o possível retorno de Aníbal, fez preparativos meticulosos. Ele entendia que enfrentar o maior general de sua época exigiria sua máxima concentração e o uso de todos os recursos disponíveis.
Ele formou uma aliança com o rei númida Massinissa, cuja cavalaria era famosa por sua velocidade e manobrabilidade. Essa cavalaria provou ser inestimável em batalhas subsequentes. Cipião escolheu o local para a batalha decisiva, uma planície perto da cidade de Zama, também conhecida como Zama Régia. Este local não foi escolhido ao acaso. Proporcionava amplo espaço para a manobra da cavalaria e também permitia que a infantaria romana se posicionasse em formação de batalha. Ao chegar à África, Aníbal enfrentou uma tarefa difícil. Seu exército, embora experiente em batalhas, era menor em número que o de Cipião. Além disso, ele teve que recrutar novos soldados, incluindo recrutas inexperientes. Apesar disso, Aníbal gozava de autoridade inquestionável entre suas tropas, e sua presença inspirava confiança. Ele também contava com o apoio da nobreza e da população cartaginesas, mas a situação política em Cartago era instável e nem todos estavam dispostos a lhe dar total apoio. O ano era 2052 anos antes de Cristo, quando os dois grandes exércitos se encontraram em Zama. Cipião formou suas tropas em 3 linhas. A primeira linha era composta por veteranos, a segunda por novos recrutas, e a terceira pelos remanescentes das forças aliadas. Ele também posicionou sua cavalaria nos flancos e elefantes no centro, com o objetivo de romper as linhas inimigas. Aníbal, por sua vez, também utilizou elefantes, mas sua formação era mais arriscada. Ele posicionou seus veteranos no centro, esperando que resistissem ao ataque romano. Nos flancos, posicionou mercenários e, em seguida, a milícia cartaginesa. A batalha começou com uma investida de elefantes. Aníbal esperava que eles semeassem o pânico entre as fileiras romanas, como já acontecera antes. No entanto, Cipião previra essa ação. Os disciplinados legionários romanos não entraram em pânico. Abriram fogo com seus lançadores de mísseis, e à medida que os elefantes se aproximavam, abriram passagens entre suas fileiras, permitindo que os animais passassem ilesos. Alguns elefantes ficaram feridos e entraram em pânico, revidando, causando danos às tropas de Aníbal. Após o fracasso com os elefantes, a batalha principal começou. A infantaria romana, bem treinada e disciplinada, começou a avançar lenta, mas seguramente. A cavalaria númida de Massinissa, com velocidade superior, flanqueou o exército cartaginês e atacou sua retaguarda. Foi um golpe esmagador. O exército cartaginês se viu encurralado entre a infantaria romana e a cavalaria númida. Apesar da superioridade numérica do inimigo e da falha de seus elefantes, Aníbal continuou a lutar com sua tenacidade característica. Ele liderou pessoalmente a batalha no centro, tentando apoiar seus soldados. No entanto, as forças eram desiguais. Os legionários romanos, inspirados pela presença de Cipião e pela perspectiva da vitória final, lutaram com incrível coragem. O exército cartaginês começou a recuar e depois se dispersou completamente. A Batalha de Zama terminou com uma vitória romana completa. Foi a primeira e última grande derrota de Aníbal. Cartago, privada de sua principal força militar, foi forçada a pedir a paz. A Segunda Guerra Púnica, que durou mais de 16 anos, chegou ao fim. O Tratado de Paz, concluído em 251 a.C., foi extremamente severo para Cartago. A cidade foi forçada a pagar uma indenização altíssima, renunciar a todas as suas possessões ultramarinas e limitar sua marinha. Para Aníbal, essa derrota foi uma tragédia pessoal.
Ele, que havia aterrorizado Roma por tantos anos, agora se encontrava derrotado. No entanto, mesmo derrotado, demonstrou sua nobreza. Não fugiu do campo de batalha, mas permaneceu com seus soldados, tentando salvar o máximo de vidas possível. Após a Batalha de Zama, Aníbal não abandonou seus esforços para defender sua cidade. Participou da vida política de Cartago, tentando reformar sua administração e fortalecer suas defesas. No entanto, os romanos, temendo seu retorno, continuaram a pressionar Cartago. Por fim, Aníbal foi forçado a fugir de sua terra natal. Exilou-se, buscando refúgio em outras nações hostis a Roma. Serviu sob o rei Antíoco III da Síria e, em seguida, sob o rei Prúsias I da Bitínia. Aonde quer que fosse, continuava a representar uma ameaça a Roma. Os romanos, lembrando-se de seus feitos, jamais o esqueceram. Enviaram agentes atrás dele e, finalmente, em 905 a.C., Aníbal, encurralado, escolheu a morte em vez da vergonha da captura. Ingeriu veneno para evitar cair nas mãos dos romanos. A Batalha de Zama marcou o ápice da Segunda Guerra Púnica. Foi uma batalha que determinou o curso da história do Mediterrâneo pelos séculos seguintes. Roma, vitoriosa, tornou-se a potência dominante na região e seu império iniciou sua rápida expansão. Aníbal, apesar de sua derrota, permanecerá para sempre na história como um dos maiores generais de todos os tempos. Seu gênio militar, táticas e estratégia continuam a ser estudados e admirados até hoje. Ele demonstrou que mesmo a nação mais poderosa pode ser desafiada e que espírito e determinação podem resistir a forças superiores. Agora que concluímos nosso relato da Batalha de Zama, vamos parar por um momento e refletir sobre aqueles que viveram naquela época. A vida das pessoas comuns, fosse em Roma ou em Cartago, estava intimamente ligada à guerra. Agricultura, comércio e até mesmo preocupações cotidianas, tudo podia ser interrompido por notícias de exércitos se aproximando ou novos impostos para financiar campanhas militares. No campo, a vida fluía com mais tranquilidade, mas mesmo lá, os homens frequentemente partiam para a guerra, deixando mulheres e crianças para trás. As cidades eram centros de artesanato e comércio, mas também locais onde notícias e rumores se reuniam, onde as pessoas discutiam política e eventos militares. A alimentação naquela época era simples, mas nutritiva. A dieta básica consistia em grãos, trigo, cevada e pães-só. Eles assavam pão e cozinhavam mingau com esses grãos. Vegetais, frutas e leguminosas também eram consumidos. Carne era consumida com pouca frequência, principalmente em feriados. Bebiam água, vinho diluído em água e bebidas lácteas fermentadas. As roupas eram simples, feitas de lã e linho. As mulheres usavam túnicas e mantos, enquanto os homens usavam túnicas e togas. As casas eram pequenas, muitas vezes consistindo de um cômodo, com uma lareira para aquecer e cozinhar. Apesar das dificuldades, as pessoas encontravam tempo para entretenimento. Festivais, competições esportivas e apresentações teatrais eram realizados. Os rituais religiosos ocupavam um lugar especial, acompanhando todos os eventos importantes na vida dos indivíduos e da sociedade. A fé nos deuses e sua proteção eram parte integrante da vida. A guerra, é claro, deixou sua marca. A ameaça constante de ataque, a necessidade de mobilização, as perdas, tudo isso criava tensão. Mas, ao mesmo tempo, as vitórias traziam orgulho e fortaleciam o senso de comunidade. Os romanos, por exemplo, eram conhecidos por sua disciplina e resiliência, moldadas em parte pela guerra constante.
Eles acreditavam em seu destino e em seu direito de governar o mundo. Os cartagineses, por outro lado, eram mais voltados para o comércio e a navegação. Sua sociedade era mais cosmopolita, mas também mais propensa a conflitos internos. Seu poderio militar baseava-se em tropas mercenárias e uma poderosa marinha. Sua cultura era mais eclética, absorvendo influências de vários povos mediterrâneos. A Segunda Guerra Púnica tornou-se um teste para ambas as nações, que as mudou para sempre. Para Roma, foi um período de ascensão como grande potência, enquanto para Cartago foi um período de declínio e perda de independência. Aníbal, como figura central deste conflito, tornou-se um símbolo tanto da resistência cartaginesa quanto de seu trágico destino. Sua história é de genialidade, resiliência e, por fim, de derrota diante das forças inexoráveis da história. Mas mesmo após a queda de Cartago, o legado de Aníbal perdurou. Seu nome tornou-se sinônimo de grande liderança militar. Suas táticas foram estudadas e aplicadas por séculos. Os romanos, apesar da vitória, nunca esqueceram o medo que ele inspirava. Sabiam que haviam enfrentado um adversário cujo igual talvez jamais encontrassem novamente. A história de Aníbal é mais do que apenas uma história de guerra. É uma história de ambição humana, desejo de poder, coragem e a inevitabilidade da mudança. É uma história de como uma pessoa pode influenciar o curso da história e como até mesmo as maiores conquistas podem ser desfeitas pelo tempo e pelas circunstâncias. E assim chegamos ao fim da nossa narrativa da Batalha de Zama, a batalha final da Segunda Guerra Púnica. Foi uma batalha que determinou o futuro do Mediterrâneo e deixou uma marca indelével na história da arte militar. Concluindo, vale a pena notar que a história de Aníbal, seu confronto com Roma, suas brilhantes vitórias e, por fim, seu trágico destino, são uma parte importante de nossa herança histórica compartilhada. Elas nos lembram da complexidade das relações humanas, do custo da guerra e da coragem que pode surgir mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ao estudar tais histórias, podemos compreender melhor o passado e, talvez, aprender lições para o presente e o futuro. E assim, após a Batalha de Zama, que encerrou a longa e extenuante Segunda Guerra Púnica, a vida de Aníbal Barca entrou em uma nova fase, não menos dramática, mas completamente diferente. A guerra que definira sua existência por tanto tempo havia terminado. Cartago, exausta e derrotada, foi forçada a aceitar os duros termos de paz impostos por Roma. Aníbal, outrora o terror de todo o Mediterrâneo, agora se encontrava em uma situação que exigia não talento militar, mas perspicácia diplomática e, mais importante, a capacidade de sobreviver em um mundo transformado. Os romanos, embora vitoriosos, não conseguiam esquecer o medo que esse homem lhes inspirava. Sabiam que, enquanto Aníbal vivesse, ele continuaria sendo uma ameaça em potencial. Portanto, uma das condições do Tratado de Paz era despojamento da frota cartaginesa, uma vasta faixa de território e, mais importante para Aníbal, a proibição de prosseguir uma política externa independente. Além disso, os romanos exigiram a rendição do próprio Aníbal. No entanto, os cartagineses, mesmo em sua humilhação, recusaram-se a tomar essa medida. Em vez disso, forçaram Aníbal a renunciar a todos os cargos públicos e a reduzir sua influência política. Aníbal, um homem honrado e leal à família, não podia permanecer em Cartago sabendo que sua presença ali poderia levar a novos conflitos.
Ele compreendia que suas ambições, seu desejo de grandeza, que outrora o levara a vitórias, agora se tornara a causa de sua derrota. Em 1950 a.C., cerca de um ano após a Batalha de Zama, Aníbal decidiu deixar sua cidade natal. Foi uma decisão difícil, ditada pela necessidade. Ele partiu para o exílio. Sua primeira parada foi Antíoco III, rei do Império Seleucida, que se estendia a leste. Aníbal esperava encontrar apoio ali e a oportunidade de continuar a luta contra Roma, embora em menor escala do que antes. Ele chegou a Antioquia, a capital do império, e foi recebido com honras. Antíoco, ele próprio ansioso para expandir seu território e desafiar a influência romana, via Aníbal como um aliado valioso. No entanto, apesar do entusiasmo do rei, a ação militar real sob a liderança de Aníbal não trouxe o sucesso esperado. Os romanos, possuindo organização e disciplina superiores, conseguiram prevalecer sobre as forças de Antíoco. Em 1946 a.C., após a derrota de Antíoco na Batalha de Magnésia, Aníbal se viu em uma posição difícil. Após essa derrota, Aníbal foi forçado a buscar refúgio novamente. Mudou-se para a Armênia, onde serviu como conselheiro do rei Artaxés I. Lá, segundo alguns relatos, participou da construção da cidade de Artaxat, que se tornou a nova capital da Armênia. Foi um período de relativa calma, quando Aníbal pôde se dedicar a outros assuntos além da guerra. Disse até que ele contribuiu para o desenvolvimento da cultura e da soberania armênias. No entanto, essa paz foi temporária para ele. Os romanos vigiavam de perto seus movimentos. Em 1939 a.C., enquanto Aníbal estava na Bitínia, na costa do Mar Negro, soube que os romanos finalmente o haviam capturado. Os romanos, temendo que Aníbal pudesse se aliar novamente a um inimigo, enviaram uma embaixada exigindo sua extradição. Aníbal, percebendo que não tinha para onde fugir e não querendo cair vivo nas mãos de seus inimigos, tomou uma decisão final e desesperada. Tomou veneno que, dizem, sempre carregava consigo para o caso de tal desastre. Isso ocorreu em 1938 a.C. Aníbal tinha cerca de 65 anos. Sua morte marcou o fim de uma era. O homem que manteve a poderosa Roma sob controle por tantos anos, que cruzou os Alpes e alcançou vitórias brilhantes, morreu no exílio, longe de sua terra natal. Seus últimos anos foram marcados por ansiedade constante, busca por refúgio e pela constatação de que seus sonhos de grandeza cartaginesa permaneceram irrealizados. A vida de Aníbal no exílio, apesar do seu final trágico, também nos oferece um vislumbre do cotidiano daquela época, ainda que sob a perspectiva da elite. Podemos imaginar como ele, um grande comandante, foi agora forçado a depender da hospitalidade e das intrigas políticas dos reis. Suas interações com governantes, seus conselhos em assuntos militares, sua participação na construção de cidades, tudo isso sugere que, mesmo no exílio, ele permaneceu uma figura ativa e influente. O cotidiano daqueles que cercavam Aníbal era provavelmente repleto de tensão. Viviam em um mundo onde a guerra era uma ameaça constante, e alianças políticas podiam ruir da noite para o dia. Servos, guarda-costas e cortesãos, todos testemunharam seus últimos anos, sua luta contra o destino. Para eles, ele pode ter sido mais do que apenas um exilado, mas um lembrete de sua antiga glória e da fragilidade do poder. Detalhes interessantes, mas não chocantes, de seus últimos anos incluem suas tentativas de aplicar seus conhecimentos à construção e fortificação. Por exemplo, histórias sobre seu envolvimento no planejamento da Armênia,
ou como ele aconselhou reis em assuntos militares, revelam sua versatilidade. Ele não era apenas um guerreiro, mas também um estrategista e talvez até um engenheiro. Mas mesmo após sua morte, a história de Aníbal não terminou. Seu legado perdurou. Os romanos, vitoriosos, foram forçados a reconhecer sua genialidade. Estudaram suas táticas, suas estratégias, sua capacidade de inspirar seus soldados. Seu nome tornou-se sinônimo de um grande comandante, temido e respeitado. O exílio e os últimos anos de Aníbal são um capítulo crucial em sua história, demonstrando que mesmo os maiores heróis podem enfrentar dificuldades e derrotas. É um lembrete de que a história nem sempre termina em triunfo e que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, uma pessoa pode manter a dignidade e a resiliência. Sua morte não foi um fim, mas sim uma transição para outra dimensão, a dimensão da lenda, onde seu nome viverá para sempre como um símbolo de desafio, genialidade e espírito inabalável. O legado de Aníbal não é simplesmente uma história de gênio militar, mas também uma profunda reflexão sobre como um homem pode deixar uma marca indelével na consciência de uma civilização inteira. Seu nome, pronunciado na Roma antiga, inspirava admiração e respeito, e suas táticas foram estudadas por séculos. Os romanos que o derrotaram foram forçados a reconhecer suas habilidades excepcionais. Eles o viam não apenas como um inimigo, mas como um aluno cujas lições se mostraram inestimáveis para sua própria arte militar. Após a Segunda Guerra Púnica, que deixou cicatrizes profundas em Cartago e Roma, os romanos realizaram uma análise aprofundada das causas de suas derrotas passadas. A figura central nessas reflexões foi, naturalmente, Aníbal. Sua capacidade de liderar seu exército através de obstáculos impossíveis, seu domínio do terreno e da psicologia inimiga, sua capacidade de se esquivar na Península Itálica, tudo se tornou objeto de estudo. Teóricos e comandantes militares como Públio Cornélio Cipião, o africano, que finalmente derrotou os cartagineses, estudaram cuidadosamente suas manobras. Buscavam entender como ele foi capaz de alcançar vitórias tão esmagadoras como as de Trébia, Lago Trasimeno e Canas. Atenção especial foi dada à sua estratégia. Aníbal não buscou capturar Roma imediatamente. Em vez disso, optou por enfraquecer o inimigo, destruindo seus aliados e drenando seus recursos. Essa estratégia, conhecida como estratégia de retardamento, era nova para os romanos. Eles estavam acostumados a campanhas rápidas e decisivas. Aníbal, no entanto, os forçou a travar uma guerra longa e extenuante em seu próprio território, o que era psicológica e economicamente desgastante. Diante dessa nova realidade, os romanos começaram a buscar seus próprios meios de combatê-la. Foi então que Quinto Fábio Máximo, apelidado de O Lento por suas táticas cautelosas, se destacou. Ele evitou o confronto direto com Aníbal, preferindo desgastar seu exército com pequenas escaramuças, cortando linhas de suprimentos e evitando grandes batalhas. Essa tática, embora impopular entre a população romana, mostrou-se eficaz para retardar o avanço cartaginês. O legado de Aníbal também ficou evidente na forma como seu nome se tornou sinônimo. Para os romanos, Aníbal significava a ameaça militar suprema. Mesmo séculos depois, quando Roma se tornou um império global, o medo do possível retorno de um inimigo como Aníbal continuou vivo. Historiadores e escritores usaram sua imagem para ilustrar os perigos que poderiam assolar um Estado.
Seu nome tornou-se sinônimo de um líder militar brilhante, temido e respeitado até mesmo por seus inimigos. É importante entender que o legado de Aníbal não se limitou à esfera militar. Sua capacidade de inspirar seu exército diversificado, composto por mercenários e aliados com línguas e culturas diversas, também foi notável. Ele foi capaz de criar um senso de unidade e lealdade, um feito difícil durante uma campanha prolongada longe de casa. Essa capacidade de liderança, de unir os povos sob uma única bandeira, também deixou sua marca na história. Os romanos, estudando Aníbal, não adotaram apenas seus métodos táticos. Aprenderam com ele sua resiliência, sua capacidade de adaptação a circunstâncias mutáveis e sua coragem. Mesmo após sua derrota e exílio, sua influência no pensamento militar romano permaneceu significativa. Seu nome tornou-se um lembrete de que mesmo a nação mais poderosa pode ser posta de joelhos diante de um adversário superior. No cotidiano dos romanos daquela época, especialmente durante as guerras, a imagem de Aníbal era onipresente. As mães costumavam assustar os filhos com seu nome para incentivá-los a se comportarem. Os soldados podem ter se inspirado nas histórias de suas façanhas para superar adversidades. Sua influência permeou a cultura, a vida cotidiana e os próprios fundamentos da identidade romana. O estudo romano sobre Aníbal não era apenas um exercício acadêmico, era uma necessidade de sobrevivência. Após uma guerra tão devastadora, Roma não podia se dar ao luxo de permitir que uma ameaça semelhante se repetisse. Por isso, investiram enorme esforço para entender o que tornava Aníbal tão perigoso. Analisaram suas decisões estratégicas, suas manobras táticas, sua logística e sua capacidade de avaliar seus oponentes. Por exemplo, sua travessia dos Alpes por volta de 171 a.C. foi um evento que chocou profundamente os romanos. Ninguém esperava que um exército, incluindo elefantes de guerra, superasse tal barreira natural. Isso demonstrou sua determinação e disposição para ir a extremos para atingir seus objetivos. Diante disso, os romanos perceberam que seu inimigo estava operando fora de sua compreensão usual de guerra. As batalhas de Trébia, 203 a.C., e do lago Trasimeno, 222 a.C., foram particularmente instrutivas. Nessas batalhas, Aníbal empregou emboscadas e fintas engenhosas que resultaram em perdas catastróficas para os romanos. Por exemplo, no lago Trasimeno, ele atraiu o exército romano para uma armadilha às margens do lago, onde foi completamente cercado e aniquilado. Isso demonstrou aos romanos que não podiam confiar apenas em seus números e força. Precisavam desenvolver abordagens táticas mais sutis e flexíveis. A Batalha de Canas, 209 a.C., marcou o auge de sua genialidade militar. Lá, Aníbal, com um exército numericamente inferior, conseguiu cercar e destruir uma força romana maior. Sua tática de pinça, na qual o centro de seu exército recuava, atraindo os romanos para um avanço mais profundo, enquanto seus flancos flanqueavam e fechavam o cerco, tornou-se um clássico da arte militar. Essa batalha deixou uma cicatriz profunda na psique romana. Mostrou-lhes o quão vulneráveis podiam ser diante de um verdadeiro gênio. Depois de Canas, muitos dos aliados de Roma na Itália desertaram para o lado de Aníbal. Este foi talvez o momento mais perigoso para Roma. A cidade eterna parecia à beira do colapso.
No entanto, como já mencionamos, Aníbal não pôde ou não quis marchar sobre Roma. Esta decisão continua sendo objeto de debate entre historiadores. Talvez ele não tivesse armas de cerco suficientes, talvez temesse fortalecer as defesas da cidade, ou talvez estivesse seguindo sua estratégia de enfraquecer a República Romana por meio de seus aliados. A influência de Aníbal sobre Roma foi tão grande que seu nome se tornou parte da cultura romana. Nas obras de autores romanos como Lívio e Políbio, Aníbal é retratado como um adversário notável, porém perigoso. Sua imagem foi usada para ilustrar diversas virtudes e vícios. Ele era um exemplo tanto de habilidade militar quanto, aos olhos dos romanos, de traição e crueldade. Mesmo após sua expulsão de Cartago e seus últimos anos vagando e tentando resistir a Roma, seu legado perdurou. Os romanos, tendo se tornado a potência dominante no Mediterrâneo, continuaram a estudar suas táticas. Seu nome tornou-se símbolo de um desafio superado por Roma, mas que a mudou para sempre. A influência de Aníbal pode ser rastreada não apenas na história militar, mas também na formação da identidade romana. Diante de um adversário tão poderoso, Roma foi forçada a mobilizar todos os seus recursos, tanto materiais quanto morais. Isso forjou o espírito romano e fortaleceu seu senso de unidade. A vitória sobre Aníbal tornou-se um dos pilares do orgulho nacional romano. Pode-se dizer que Aníbal, involuntariamente, desempenhou um papel vital na formação do Império Romano. Suas ações forçaram Roma a se tornar mais forte, mais organizada e mais sofisticada em assuntos militares. Ele se tornou um espelho no qual Roma via seus próprios pontos fortes e fracos e começava a aprimorá-los. Assim, o legado de Aníbal é multifacetado. Contém lições de estratégia e tática militar, estudadas durante séculos. É também um fenômeno cultural, com seu nome se tornando símbolo de um grande adversário. E, por fim, é uma contribuição para a formação da identidade romana, forjada na luta contra ele. Ele foi um estrategista temido por Roma, mas que, em última análise, a ajudou a se tornar o que se tornou. Seu nome está para sempre gravado na história como um símbolo de grande desafio e espírito inflexível. E assim, ao chegarmos ao fim de nossa jornada pela vida e pelos feitos de Aníbal, podemos afirmar com segurança que sua história é mais do que apenas um conto de batalhas e conquistas. É a história de um choque de civilizações, de uma vontade inabalável e de como até mesmo os desafios mais formidáveis podem se tornar uma fonte de crescimento e desenvolvimento. Vimos como duas poderosas cidades, Cartago e Roma, disputavam o domínio do mundo antigo. Acompanhamos a trajetória do jovem Aníbal, cuja infância foi marcada por um juramento que determinou seu futuro destino. Acompanhamo-lo pelas provações da Espanha, pela lendária travessia dos Alpes, que ainda impressiona por sua audácia. Testemunhamos suas brilhantes vitórias em Trébia, no Lago Tracimeno e, claro, em Canas, onde demonstrou o auge de sua habilidade militar. Também aprendemos sobre a estratégia prolongada que ele empregou na Itália e como Roma, diante de um adversário tão formidável, foi forçada a buscar novas abordagens e desenvolver seu pensamento militar. A ascensão de Fábio Máximo, com suas táticas cautelosas, e depois de Cipião o Africano, cuja ousada campanha na África levou a um ponto de virada, demonstram como a luta nos endurece e nos obriga a buscar novas soluções.
E, finalmente, a Batalha de Zama, que encerrou a Segunda Guerra Púnica, marcou o ápice desse longo e extenuante conflito. Também abordamos os últimos anos de Aníbal, seu exílio e suas tentativas de continuar a luta. Mas mesmo nessas andanças, em sua busca para resistir a Roma, a mesma vontade inabalável que o tornou uma lenda era evidente. E assim, olhando para trás, para toda essa jornada, vemos que o legado de Aníbal se estende muito além de vitórias e derrotas militares. Ele se tornou um símbolo de um desafio que Roma superou, mas que a mudou para sempre. Diante de tal adversário, Roma foi forçada a mobilizar todos os seus recursos, tanto materiais quanto morais. Isso forjou o espírito romano, fortaleceu seu senso de unidade e se tornou um dos pilares de seu orgulho nacional. Pode-se dizer que Aníbal, involuntariamente, desempenhou um papel vital na formação do Império Romano. Suas ações forçaram Roma a se tornar mais forte, mais organizada e mais sofisticada em assuntos militares. Ele se tornou um espelho, no qual Roma via seus próprios pontos fortes e fracos e começava a aprimorá-los. Assim, o legado de Aníbal é multifacetado. Contém lições de estratégia e tática militar estudadas há séculos. É também um fenômeno cultural, com seu nome se tornando sinônimo de um grande adversário, digno de respeito até mesmo dos vencedores. E, finalmente, é sua contribuição para a formação da identidade romana, forjada na luta contra ele. Ele foi um estrategista temido por Roma, mas que, em última análise, ajudou a torná-la o que ela se tornou. Seu nome ficará para sempre gravado na história como símbolo de grande desafio e espírito inabalável. Mas hoje, ao concluirmos nossa narrativa, queremos nos concentrar no lado pacífico da história, em como eventos passados, mesmo aqueles tão turbulentos quanto guerras, acabam levando à paz e ao desenvolvimento. Roma, tendo derrotado seu principal adversário, não se contentou em se acomodar. Continuou sua jornada, absorvendo as melhores conquistas dos povos conquistados, construindo sua civilização sobre os alicerces forjados na batalha. Essa luta, paradoxalmente, contribuiu para o desenvolvimento da cultura, do direito, da arquitetura e da filosofia. Os romanos se tornaram grandes construtores, legisladores e pensadores, e isso foi amplamente possível graças às lições que aprenderam com seus conflitos, incluindo o confronto com um estrategista tão excepcional quanto Aníbal. Hoje, quando refletimos sobre o passado, vemos não apenas o drama e a destruição, mas também as sementes plantadas para o futuro. A história de Aníbal nos lembra que mesmo nos momentos mais desafiadores da história, reside o potencial para um maior crescimento. É um lembrete de que o espírito humano é capaz de superar dificuldades, aprender com os erros e reconstruir. Que esta história seja um lembrete silencioso de que a história, mesmo a mais dramática, pode ser contida no fluxo tranquilo do tempo. Que ela seja uma fonte não de ansiedade, mas de compreensão de como o passado molda o presente. Que ela lhe dê uma sensação de realização, paz e confiança de que todos os eventos, por mais turbulentos que pareçam, são parte de um processo maior e contínuo. E agora, ao nos despedirmos de uma era de grandes guerras e grandes comandantes, desejo-lhe um sono reparador, repleto de paz e harmonia. Que os pensamentos do passado se desvaneçam, deixando apenas a alegria silenciosa do aprendizado e uma sensação de paz profunda e serena. Que seu sono seja tão leve, tranquilo quanto o fluxo do tempo que nos transporta a todos para novos amanheceres.